Está conosco Luiz Maurício Rezende, com quem vamos conversar sobre livre-arbítrio. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem com o título Duas Janelas. O homem tem liberdade de escolher o tipo de vida que queira levar. As dores, as dificuldades, as vicissitudes da vida constituem provas ou expiações que ele deve enfrentar como consequência do uso indevido, incorreto do livre-arbítrio. O pensamento espírita é bastante claro. Se o homem tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, ele seria uma máquina, e isto resulta de um fato simples. A liberdade é condição necessária à evolução do ser humano, que sem ela não poderia construir seu destino. Sem ela, não seria ele mais que um autômato, um joguete das forças ambientes. O homem é, portanto, livre, mas responsável pelo que faz. Pode, assim, realizar o que deseje, mas estará sempre ligado, inevitavelmente, ao fruto de suas próprias ações. Vamos conversar com Luiz Maurício Rezende sobre o livre-arbítrio depois do Momento Espírita. A cada dia que despertamos, abrimos duas janelas para o mundo. São os nossos olhos que se abrem para a poesia que se renova cada manhã. As janelas, no entanto, não são todas iguais. E não falamos da cor da íris, do tamanho dos olhos, mas sim da capacidade de ver. Existem pessoas dotadas de acurada visão, sem, contudo, conseguirem perceber detalhes de importância. Existem outras, desprovidas da visão física, que abrem suas janelas com atilada percepção. Cada um pode e vê o que deseja, aquilo para o que se interessa. Há os que veem no céu azul as aves que parecem pousar no ar. Acompanham seu voo, sua faina no sentido de buscar alimento, água, repouso. Desconcertam-se com a capacidade desses pequenos alados que, sem consultarem o relógio, conseguem despertar ao alvorecer e se recolher ao anoitecer. Alguns abrem suas janelas e encontram águas cantantes, onde a vida se move, desenvolve e reproduz. Vêem o desabrochar das rosas nos canteiros e nos vasos bem dispostos, que recebem diariamente o cuidado de mãos atenciosas. Outros veem o trabalho dos que se desdobram pelo seu semelhante. Ali, uma jovem conta histórias para ilustrar a infância, e veem as expressões dos rostos, alternando-se da surpresa ao deslumbramento. Adiante, um jovem se esmera em ensinar a sua arte de domínio da bola, da técnica da natação. No palco, ao ar livre, uma bailarina clássica toma de meninas da periferia e as inicia na arte da dança, permitindo que expressem a poesia que lhes vibra na alma. Crianças vão para a escola. Com suas mochilas às costas, elas passam sorridentes, alegres, e correm gritando felicidade. Nos muros, os pardais pulam, e de lá se lançam, equilibrando-se nos ramos das árvores próximas. Na primavera que tece versos, eles constroem ninhos, preparando o lar para os filhotes que virão logo mais. Gatos sonolentos ficam abrindo e fechando seus olhos, sonhando com os pássaros que poderão abocanhar. Borboletas coloridas dançam no ar. Jasmineiros exalam perfumes. Às vezes, ouve-se o cantar de um galo. Será meio-dia? Um avião passa, conduzindo pessoas a lugares distantes. Cada uma leva um sonho. Cada uma cumpre uma tarefa.
E tudo está certo, no lugar exato, no momento preciso. Quando as minhas janelas veem tudo isso, sinto-me feliz. Feliz por participar deste magnífico concerto, de ser uma parte atuante. Sei que em alguns dias sou como as delicadas cordas do violino, emitindo notas suaves. Em outros, pareço mais instrumento de percussão, com barulho quase ensurdecedor. É minha alma que se emociona com o que presencia através das minhas janelas. E então, desejo me adestrar um tanto mais nessa magnífica arte de aprender a olhar para poder descobrir maiores tesouros nesse imenso e maravilhoso mundo de Deus. O mundo se encontra repleto de belezas. O que nos falta ainda é a exata percepção de tudo que nos cerca. A nos adestrar nessa capacidade de ver com profundidade é que nos devemos esmerar. Daí, olharemos para o arco-íris e não veremos somente as 7 cores que nossa visão física detecta. Encontraremos todas as gradações que a alma sonha, o poeta idealiza, o espírito vê. E tudo nos falará de Deus, suprema bondade, suprema perfeição, que a cada alvorecer supera todas as nossas expectativas, apresentando-nos outras maravilhas para nosso deleite. Pensemos nisso. Duas Janelas é o título desta mensagem que está no CD número 24. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Luiz Maurício Rezende, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e palestrante espírita da cidade de Ponta Grossa, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre livre-arbítrio. Olá, Luiz Maurício, é uma alegria muito grande ter você no programa hoje. O Espiritismo nos esclarece muito com relação ao livre-arbítrio. Todos nós temos liberdade de agir. Essa liberdade é total? Há efetivamente um livre-arbítrio em todas as nossas ações? Veja, Ivone, se a gente imaginasse que nós não pudéssemos agir deliberadamente, que nós não tivéssemos a liberdade de ação e fôssemos conduzidos de certa forma, nós nos perguntaríamos se nós responderíamos então por todos os nossos atos. É natural que pensemos assim, de que se Deus nos cria simples e ignorantes, como nos informam os Espíritos, e nos oferece a oportunidade e a certeza de chegarmos à perfeição, ou tudo sabermos a respeito das coisas de Deus, esse caminhar ele se dá através das nossas opções. Então nós decidiremos a velocidade, decidiremos se buscaremos atalhos ou não, linhas retas ou caminhos mais sinuosos, algumas vezes tortuosos, mas sempre efetivamente são as minhas opções em que define. E à medida em que eu vou tomando conta de mim mesmo, da minha própria consciência, da minha percepção a respeito das leis de Deus, a minha liberdade aumenta. Porque o conhecimento ele é diretamente vinculado a essa liberdade de consciência. O conceito de Jesus, conhecei a verdade e ela vos libertará, é esse tomar conta da própria consciência. Que verdade é essa? As leis de Deus. À medida que nós vamos entendendo os processos divinos da vida, de como as leis morais se relacionam, não só as leis físicas, as leis da ciência que nós estudamos na escola, na universidade, que a ciência desenvolve, mas também as relações morais, nós vamos percebendo de como deveremos ou não agir. O que não quer dizer que nós agiremos certo ou errado,
mas já temos a consciência. Assim, se eu quiser hoje liquidar com a minha vida e falo, eu vou tomar um copo de veneno, vou colocar um veneno num suco e vou liquidar com a vida. A providência divina não irá mandar anjos celestiais para transformar esse veneno numa substância inócua. Eu irei liquidar a minha vida. Arcarei com as consequências, nefastas, péssimas, porém eu tenho a liberdade. Porque aos olhos de Deus, mesmo o erro, por mais intenso e violento que seja, como esse caso do suicídio, ele é um processo de aprendizado. Doloroso. Não necessariamente precisaríamos passar por esse processo de dor para aprendermos. Mas uma vez que optamos por ele, arcamos com as consequências. Então eu sou livre para agir, mas eu tenho a responsabilidade para arcar com as consequências dos meus atos. A liberdade de agir ocorre desde a infância, ou seja, nós podemos dizer que a criança tem o livre-arbítrio? A liberdade de agir, ela vai se desenvolvendo à medida da nossa capacidade de decisão. É natural, então, entendermos que a criança, nas suas limitações, dificuldades, não diremos dificuldades, mas limitações características de um corpo em desenvolvimento, de um espírito tomando posse das suas capacidades, agora encarnado, mergulhado no corpo físico, com todas as suas limitações naturais do processo de encarnação, ele vai assumindo essa percepção de mundo na proporção que vai assumindo a responsabilidade. Então vemos uma criança na primeira, na segunda infância, com livre-arbítrio quase nenhum. E aí é muito interessante esse conceito para os pais, para os educadores. Porque se a criança não tem o livre-arbítrio, as suas decisões, eu não quero ir para a escola, a gente não deixa ela ter esse livre-arbítrio, porque sabe que é manha, é uma vontade passageira, é o não perceber das consequências dos atos, e por mais que a criança faça manha, faça chantagem emocional, o pai, a mãe, o educador cônscio do seu dever, ele vai enviá-la à escola. Não está adoecida, está em plena condição, vai para a escola. E isso remete também ao processo da religiosidade, da construção da religiosidade na criança. Se ela não tem livre-arbítrio, cabe aos pais construir esse processo de religiosidade, incutindo nela os valores morais da religião, da doutrina a qual abraça, sem a opção da criança. Eu estou cansado. Se nós entendemos que não faz sentido ela dizer que não gosta, não quer e não tem vontade de ir para a escola formal ou escolarizar-se, a formação moral ela cabe ao mesmo raciocínio. Porque senão ela teria menos importância, ela teria menos serventia que a escolaridade formal, a acadêmica. Então a criança seguirá sim, porque não tem o livre-arbítrio e não cabe condição de escolha a ela, seguirá os desígnios do pai, dos pais, do educador, até o momento em que possa decidir, de uma vez adolescente, já nos seus 18, 20 anos, adulto, decidirá. E aí, por livre-arbítrio, ele pode definir-se ateu, ele pode definir-se agnóstico, ele pode definir-se com outra escola religiosa diferente da dos seus pais, mas aí sim, entendedor do seu livre-arbítrio. Até então, a responsabilidade do educador, seja ele a figura social que seja com aquela criança, cabe a ele conduzir na melhor forma, mas não podemos deixar uma criança aos seus desígnios, seus parâmetros. Ela não tem condição, não tem percepção, logo não pode responder pelos seus atos. Até porque a infância é o período que a criança, o espírito tem maior facilidade para aprender, mudar a sua personalidade, não é, Maurício? Justamente isso. Quando a providência divina permite que no início da nossa reencarnação nós tenhamos esse esquecimento e incapacidade total da vida, ela faz com que o lado positivo é um aprendizado muito grande, muito intenso. O lado problemático é que, se é que podemos chamar de problemático, mas o outro lado que nos preocupa, ou que deve tomar atenção de nós, é que a educação cabe então àqueles que estão junto da criança e não deixá-la ela simplesmente livre. Luiz Maurício, as nossas tendências ao mal, os nossos maus pendores, seriam uma interferência do nosso livre-arbítrio? Veja, porque a pergunta ela pode até nos induzir a um sofisma, a uma falácia, né? Porque, ora, se eu tenho uma tendência a ser egoísta, eu sou vítima desse egoísmo. O que eu posso fazer se as minhas ações são egoísticas? Então eu não posso dizer que isso é um livre-arbítrio, porque eu trago isso na alma, eu reencarnei, eu não fiz esforço para ser mal, para ser egoísta, para ser ciumento ou qualquer dessas paixões.
se nós imaginássemos que fôssemos criados exatamente assim por Deus, o raciocínio seria certo. Mas não podemos esquecer que todas as nossas capacidades morais e intelectuais vindas nessa encarnação, elas são heranças de nós mesmos. Elas são resultado das nossas opções na vida, ou nas vidas que antecederam a essa. Então, eu não posso dizer que eu sou vítima daquilo que eu mesmo escolhi. E se hoje eu me percebo egoísta, se eu hoje percebo que alguns valores na minha intimidade emocional, elas não coadunam com os conceitos que hoje eu trago diferente, cabe a mim, por livre-arbítrio, por opção, trabalhá-los para justamente extirpá-los. E o exercício de ser menos egoísta, o exercício de ser mais solidário, ou de ser menos mal, ou de ser mais bondoso, ou de ser mais humilde, menos arrogante. Então, eu não sou vítima dessas coisas, mas uma vez percebendo que se um dia valeu a pena, já que eu me alhei, hoje já não vale mais, modifico a minha postura. Então, é livre-arbítrio alimentá-los ou não dessas virtudes. Há uma historieta que dizem ser da tradição dos indígenas americanos, em que eles dizem que todos nós temos dois cachorros bravos na nossa intimidade, um bom e outro mau, que ficam constantemente lutando. E vencerá a luta aquele que for mais alimentado. É o nosso livre-arbítrio. O que alimentaremos mais? As nossas virtudes ou as nossas paixões, os nossos defeitos? Então, a minha herança que eu devo a mim mesmo, ela de maneira nenhuma pode ser o apanágio, a desculpa para algumas ações desta ou daquela forma. Ah, eu sou assim, eu não tenho culpa. Tenho. Desenvolvi, alimentei o cachorro mau na minha intimidade. E nada faço para mudar. Né? Então, é hora de modificar. Se o conceito hoje é outro, se eu percebo a necessidade da modificação, que eu modifique a postura. Esse é o livre-arbítrio que ocorre agora, quando eu percebo que vale a pena investir em outros valores que não aqueles que ainda trago na intimidade. Uma pessoa alcoolizada, perante a justiça, responde totalmente pelos seus atos. E perante a justiça divina, também assim se dá? Interessante a pergunta, Ivone, porque cada vez mais nós encontramos nos noticiários as pessoas que irresponsavelmente, por exemplo, se alcoolizam e vão dirigir. Vitimizam famílias, matam pessoas, desencarnações ocorrem por esta inconsequência. Quando nós percebemos que a justiça dos homens já analisa isso como um agravante e não um atenuante, perante as leis de Deus, a análise é a mesma. Porque sorvemos, ingerimos do álcool sabendo das suas consequências. Ou fazemos e utilizamos de uma arma de fogo, de uma arma branca, de um automóvel que passa a ser uma grande arma potente nas mãos de uma pessoa alcoolizada, por livre-arbítrio, por opção, sabendo dos perigos. Então, se eu percebo em mim uma tendência violenta e eu percebo que eu transtorno e extrapolo essa minha violência sob a influência do álcool, eu não consumo álcool. Evito em determinadas situações. Eu me abstenho disso aí porque percebo na minha intimidade essas dificuldades. Se eu decido por consumir o álcool, eu vou buscar alguém que guie o meu carro, eu vou buscar um táxi, eu vou evitar essa situação, porque eu tenho que ser responsável pelas ações. Então, de maneira nenhuma, o absorver do álcool ou qualquer outra substância psicotrópica que faça alteração do nosso nível de consciência possa ser alguma desculpa perante as nossas ações. Há alguma fatalidade nos desígnios da nossa vida? Algum momento onde o livre-arbítrio não é a regra? Algumas vezes as pessoas, quando leem as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, as obras espíritas onde eles retratam a vida no mundo espiritual e veem os processos de planejamento da reencarnação, a elaboração desse plano de viagem, elas imaginam ou simplificam isso como um grande fatalismo. Ah, então eu sei que eu vou fazer tal coisa, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu não vou casar, então tudo está decidido. A gente pode fazer uma análise, uma analogia com o processo de viagem. Vou viajar para um país estrangeiro, vou passar um mês fora, então exige-se planejamento. Eu faço reserva de hotel, eu faço reserva dos meios de transporte, eu defino quando eu vou, quando eu volto, mas eu não sei se eu vou tropeçar, se eu vou ter um acidente, se eu vou desenvolver uma gripe, se eu vou chegar a tempo ou vou perder ou não o transporte, o avião, o trem, são coisas do dia a dia. Ou
Eu posso perfeitamente no meio do trajeto, não vou mais para a cidade X, eu acho mais interessante ir para a cidade Y. Não vou ficar 3 dias, vou ficar uma semana. Perfeitamente passível de mudar os meus planos. Com o nosso planejamento reencarnatório, a ideia é exatamente a mesma. Nós fazemos um plano. Não imaginamos que a reencarnação ela se dá ao léu, mas sim há um planejamento na reencarnação de cada um de nós. Então eu posso definir efetivamente que eu encontrarei fulano, Beltrana, com ela, com ele, irei casar-me e irei comprometer-me com tais espíritos para que eles façam o nosso núcleo familiar, iremos ali desenvolver, mas em determinado momento da minha vida eu decido de que eu vou permanecer solteiro, de que eu não quero a vida de casado, ou caso e decido, repenso meu planejamento familiar e não quero ter filhos. Ao invés de 2, decido ter 3 ou 4 filhos. Essas alterações, elas são frutos do nosso livre-arbítrio. E aí a pergunta natural que nos vem é, mas será que eu não estou errando? Será que eu não planejei algo bom e estou fazendo errado? Como identificar? Como identificar? E aí a gente tem que escutar o nosso coração. A gente tem que saber quais são as fontes que eu estou buscando para as minhas decisões. Eu não quero ter filho porque filho incomoda muito. Isso é um problema, eu quero ter uma liberdade de agir. Qual é o fruto disso, dessa ação? Qual é o que me motiva a tal coisa? Eu não quero me casar porque a esposa ou o esposo vão me controlar, eles vão me incomodar, ou evado do casamento rapidamente porque eu não suporto alguém apontando os meus defeitos. Qual é o motivo disso? Então, quando nós vamos buscar essa análise de nós mesmos nas nossas ações, a gente vai perceber. O teor dos valores que conduzem-nos vão nos dizer se nós estamos agindo certo ou errado. Mas, efetivamente, o nosso livre-arbítrio, ele funciona para todas as ações da nossa vida. Então, existe um bordão popular que diz que ninguém morre na véspera. Como entender isso? É verdadeiro esse bordão popular? Esse, dizem-nos os espíritos, é o único fatalismo da nossa vida. É a nossa desencarnação. Mas mesmo a desencarnação, nós reencarnamos com um período planejado de vida, em torno de 60 anos, em torno de 80 e tantos anos. Por quê? A estrutura do nosso organismo, a nossa vitalidade, tudo isso é programado para uma vida mais extensa, menos extensa, uma morte súbita e repentina na juventude. Tudo isso é uma programação. Mas mesmo essa programação, ela pode ser estendida ou diminuída. Contam-nos os espíritos, por exemplo, que reencarnações com muito sucesso, elas são estendidas. Aí o caso de Raul Teixeira, o caso de Divaldo Franco, que relatam experiências próprias de planejamentos reencarnatórios que já eram para terem encerrados e ambos ainda estão aí em 2015 reencarnados, numa prorrogação. E existem também os casos, espíritos nos contam, André Luiz nos fala em algumas de suas obras, de pessoas onde a espiritualidade, a providência divina permite o encerrar da vida antes, porque a pessoa está se comprometendo demasiadamente. Como tem méritos pelo bem que fez até então. E aí, para não comprometer-se, melhor desencarnar, repensar e retomar a existência no segundo momento. Nós agradecemos a sua participação, Luiz Maurício, agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.